Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e a gente vem falando de que pode existir uma bolha no mercado de ações, o mercado de ações está em recordes, etc., há muitos anos. Talvez aqui no Brasil a gente não esteja falando muito isso, porque apesar da nossa bolsa estar em recorde em termos de dólar, ela não está tão alta. Mas se você pensar em termos de mercados internacionais, etc., principalmente o mercado americano, existe uma dúvida enorme: será que essas coisas podem subir para sempre? Quer dizer, será que depois de um evento catastrófico como a Covid, por exemplo, que ainda traz um grau elevado de incerteza para o futuro, que deveria, incerteza costuma aumentar o risco das empresas, então reduz o valuation, elas deveriam valer menos. Será que diante de tudo isso aí não existe uma bolha, não vai estourar? Eu acho que o caso mais interessante dessa questão da bolha, da expectativa de que a bolha estoure, é a luta de comprados e vendidos da Tesla. O pessoal que até uns 3 anos ou 4 anos, que as pessoas apostam contra a Tesla. Então o cara opera vendido, significa que a Tesla está a $200, o cara vende a $200 acreditando que vai comprar $150 e ganhar dinheiro. Aí ela vai a $400, ela vai a $500, vai a $600. Então isso vem acontecendo há anos e essa bolha não estoura, né? A Tesla tem resultados ruins, porque o lucro dela depende de crédito de carbono e tal, e ela continua subindo, está tudo trilionário, a gente está vendo o mercado americano em altas expressivas. A minha questão hoje é a seguinte, dá uma certa angústia de pensar, pô, e se essa bolha não estourar nunca? Vamos tentar debater essa lógica. Será que essa bolha não vai estourar nunca? Ou ela vai ainda dobrar de tamanho antes de reduzir? Me acompanha para a gente debater isso. Então, pessoal, vocês que me acompanham há algum tempo aqui nos vídeos, você sabe que eu trato de dois paquidermes gigantescos, irracionais, que estão fazendo o mercado perder a noção financeira básica das coisas. O primeiro paquiderme são os bancos centrais, que injetaram uma quantidade absurda de dinheiro no sistema financeiro. Preste atenção nisso. O Banco Central não entregou dinheiro na mão das pessoas. O Banco Central ele recolheu o título podre ou ruim dos bancos e entregou capital de alta qualidade para os bancos. Então, o que os bancos centrais fizeram, pelo menos até a Covid, foi capitalizar o sistema financeiro para que o sistema financeiro entregasse dinheiro para as pessoas. Isso reduziu o custo do capital. Excesso de capital para empréstimo, excesso de capital para investimento. O que está acontecendo nesse momento no mundo, nesses pacotes trilionários do Biden, etc., são os bancos centrais e os tesouros nacionais, principalmente, entregando dinheiro na mão das pessoas por conta dos problemas que estão acontecendo com a Covid. E aí a gente tem uma liquidez infinita, tanto do ponto de vista financeiro, ou seja, tem dinheiro infinito para você fazer investimento, por isso que todo mundo consegue funding, por isso que mesmo no Brasil tem recorde de IPO, mesmo nos Estados Unidos as pessoas compram ações, mesmo que elas estejam em máximas, pagando dividend yield de 0,1%, está todo mundo comprando. E agora a gente talvez tenha uma liquidez gigantesca com essas rendas básicas, com essas rendas que o Biden quer dar, eu quero tirar um pouquinho dos ricos para dar para pobre, etc. A questão essa bolha, até onde ela consegue ir? Será que a gente vai conseguir? Será que os bancos, como o juro é zero, o juro às vezes é negativo, será que os governos, os tesouros, os bancos centrais, eles vão conseguir bombear isso até patamares completamente irracionais de dívida, tipo 200, 250, 300% do PIB, né? O Japão tem uma dívida superior a 200, talvez 250% do PIB dele. E o Japão tem juro zero, praticamente zero, há talvez 25, 30 anos. Será que o mundo inteiro vai para uma situação dessa, onde os governos penduram, né? O governo vai no fiado, pendura o dinheiro para o mundo inteiro pagar e transfere o dinheiro hoje para as pessoas, quer dizer, ele tem promessa de pagar daqui a 30 anos, entrega dinheiro hoje, as bolsas vão crescendo e os comércios vão subindo. O que a gente está discutindo aqui, você fala, poxa, mas isso aí me parece que é uma bolha, que só cresce, né? Um dinheiro fácil, um dinheiro que vai ter um custo lá na frente. Aí eu te pergunto, se esse custo for com juro negativo,
O juro 1% negativo ao ano, 2%, 5%? Qual é o limite para esse endividamento? Porque esse juro não é assim, eu não estou pagando, o juro que eu contrato, ele não é pago negativo. O juro que eu contrato é o seguinte, eu coloco um título de $1.000 para pagar daqui a um ano, as pessoas me pagam por ele hoje $1.010. Então eu entro com aquele dinheiro, só que eu tenho que pagar no futuro aquela grana. Então esse tipo de pedalada, até quando ela vai? Será que a gente vai conseguir, a gente descobriu, é óbvio que a gente não descobriu, mas será que a gente, assim, pergunta retórica, será que a gente descobriu uma forma de bombear dinheiro no mundo de forma infinita, quer dizer, utilizando o juro negativo para financiamento dos governos? O problema dessa conta, que ninguém quer debater hoje, né? Pode ser que queira debater daqui a algum tempo, é que quando você reduz o juro do ativo de risco baixo, que são os títulos soberanos, etc., você está fazendo com que as carteiras que financiam as aposentadorias no mundo inteiro, as carteiras que financiam as aposentadorias até privadas e públicas no mundo inteiro, essas carteiras elas obrigatoriamente têm que migrar para ambiente de risco. Em ambiente de risco, preste atenção, ainda que você pegue uma empresa, Uber, por exemplo, que subiu o preço, ela valia $100, hoje ela vale $200. Só que ele não paga nenhum dividendo. Para você pagar suas pensões, você não tem mais renda nenhuma, você tem que vender o ativo. O ativo valorizou, você vende o ativo. Isso, evidentemente, tem um limite, mas qual é esse limite? Será que algum dia a gente vai ver um milagre, tipo, dizem que a China vai criar uma moeda própria e tal para substituir o dólar? Eu acho difícil isso acontecer, porque a China, uma grande parte da força da China reside no fato dela ter um estoque de dólares infinito, que inclusive ela usa para exercer poder político sobre outros países e tal. Eu acho que isso não vai acontecer, mas será que vai haver uma revolução financeira tão grande que essas dívidas vão ser transformadas em outras coisas e não vai ter nenhuma ruptura? Assim, o que eu estou comentando com vocês aqui é algo que eu de fato não sei. Eu costumo ter uma boa capacidade de perceber o que está de fato acontecendo no mundo financeiro, e você consegue ver isso se você olhar o histórico das minhas postagens no meu blog, né, desde 2007 mais ou menos, sobre a crise internacional, sobre o Banco Central, sobre a questão do dólar no Brasil. Você vai ver que 95% das vezes o caminho que foi detectado ali foi o caminho de fato que acabou andando. Nesse momento agora, eu não faço a menor ideia, porque são todos os bancos centrais relevantes, porque são todos os governos relevantes fazendo praticamente a mesma coisa e confiando praticamente na mesma coisa de que o indivíduo... Quando era só o Japão, era um país. Agora com Japão, União Europeia, a China não, a China tem juros ainda, né? Japão, União Europeia, Estados Unidos, você começa a ver todo mundo entrando numa lógica de financiamento ilimitado de juros zero, que significa que é dinheiro na veia das pessoas, né? Se você, por exemplo, pega um título público que você vai pagar €1.000 daqui a 10 anos, e o cara te paga por esse título hoje €1.010, €1.050, €1.040, isso é o significado do juro negativo. Você está trocando 1.000 no futuro por 1.050 hoje, o que é uma coisa completamente irracional. Isso te traz excesso de liquidez no momento. Então, o que eu levanto de questionamento para vocês e se essa bolha nunca estourar? Ou se ela estourar de uma forma que a gente não está acostumado? Ou se ela estourar com algum rompimento contratual unilateral ou até multilateral de todos os governos e os bancos centrais decidindo de uma hora para outra que todo esse endividamento que eles têm aí vai se transformar em alguma coisa repactuada na marra para ser pago em 150 anos, tipo um bônus de guerra, etc. O mundo está, esse sem dúvida nenhuma, no meu entendimento, talvez o momento mais difícil de compreensão financeira da história do mundo, porque enquanto existia juro, a gente entendia, enquanto o dinheiro no futuro era pior do que dinheiro hoje, enquanto era melhor ter agora do que ter daqui a 10 anos, a gente entendia as finanças mundiais. Não faz mais, esse sentido não existe mais.
Então é difícil você avaliar o que vai acontecer com as finanças mundiais se a lógica mais básica, né? Taxa de juros existe desde, tem, sei lá, 5 ou 6 mil anos que existe a lógica da taxa de juros. A gente pegou 6 mil anos de lógica de construção de um capitalismo baseado nisso e destruiu em níveis internacionais. Os trilhões de dólares que são emitidos, centenas de bilhões de dólares que são emitidos, estão sendo emitidos, boa parte deles, a juro zero ou a juro negativo. Como eu falei para vocês, juro negativo para pagar daqui a 10 anos significa que você tem hoje um excesso de liquidez. Você recebe mais hoje do que você pagaria daqui a 10 anos.